Salve pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos ao Bola do Jogo. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais uma entrevista, hoje com a lenda Ubiratã Leal. Cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Bom, primeiramente aí pessoal, já deixa aí o seu like aí, se inscreve no canal para dar aquela força. Cara, você já fez algum teste de QI? Não, nunca fiz. Eu já fiz de brincadeira alguns exercícios que aparecem, só de brincadeira, mas não fiz e nem pretendo fazer. Acho que quando eu era criança ainda se falava muito em teste de QI, hoje isso nem é mais levado tão a sério assim, né? Então, não, nunca fiz não. E assim, você é um cara que é um estudioso do futebol e de outros esportes. Como você faz assim? É só estudo mesmo? Coisa assim que você tem para reter essa quantidade de informação? Bom, primeiro que assim, ajuda que muitas das coisas que eu sei, que eu falo de passado, assim, eu me lembro porque eu vivi. Acho que eu pareço ser mais novo do que eu sou, mas eu já tenho 41 anos, então eu nasci em 78, então muita coisa a partir da metade dos anos 80 eu vi, então eu me lembro até de ter visto as coisas. Isso ajuda. Mas assim, eu acho que eu tenho boa memória, modéstia à parte, acho que tenho boa memória, isso ajuda também, naturalmente, a fixar mais coisas. Mas tem coisas que você faz que ajudam a fixar a informação. Primeiro que, assim, ler muito. E, assim, ler não é ficar lendo na internet rapidinho tudo, que é o que se faz mais, a molecada faz mais hoje, que é o mais comum. Eu sou na época que você lia muito jornal e revista, então você fixava mais a informação, porque você lia, relia, pegava livro de futebol, livro de história de esporte e relia mais de uma vez ali, porque você quer relembrar de alguma coisa, tudo. Então isso ajuda a reter a informação. Outra coisa é que assim, eu tenho amigos que gostam muito de história do futebol, história dos esportes, e converso muito com eles sobre isso. Então conversar com os amigos também ajuda a fazer você reter a memória. Até porque às vezes alguma informação que falta na sua cabeça, ou às vezes o seu amigo tem, ele complementa e vai preenchendo lá o quebra-cabeça na sua cabeça. Então isso tudo ajuda, de repente fazer parte de grupo de WhatsApp ou grupo de Facebook sobre futebol alternativo, sobre história do futebol, porque as pessoas conversam, discutem lá, daí você se mete numa conversa, você ajuda a reter informação. Quando você se mete numa conversa, às vezes alguém no meio da discussão, no meio do debate, a discussão parece que é uma briga, no meio do debate alguém levanta alguma questão que às vezes você mesmo não sabe, então você vai atrás, e daí você fica sabendo aquela coisa que você não sabia também, porque surgiu uma dúvida. Isso tudo ajuda a reter informação, né? Acho que isso é importante. E mais uma coisa assim, como eu trabalho com esporte já há muito tempo, então você tem que trabalhar com o assunto, você também tem que pesquisar e você tem que escrever sobre ele, você tem que pesquisar muito, ver 2, 3 fontes diferentes para ver se aquela informação bate, tudo. Então isso também ajuda a fixar. Então isso tudo, assim, não é só ter boa memória. Não, você tem processos, coisas que você faz que ajudam a reter, a fazer com que aquilo fique grudado na sua cabeça. Algum tempo livre aí, algum descanso, assim, essas coisas, o que você procura fazer? Qual é o seu hobby quando você não está centradão, trabalhando? Uma coisa assim, que as pessoas ficam achando, trabalhar com esporte, que legal, tudo. Putz, mas assim... Uma hora cansa. Uma hora cansa, porque assim, é legal trabalhar com esporte, mas ao mesmo tempo, o que seria o seu lazer vira o seu trabalho. Então, coisas que você, por exemplo, como uma pessoa que não trabalha com esporte, trabalha em qualquer área, um advogado, um engenheiro, qualquer coisa, um lojista, tá na sua hora de lazer no domingo, tá vendo futebol, tá vendo, sei lá, basquete, tá vendo Fórmula 1, tá vendo esporte, que legal, tô torcendo, você torce, vai lá no Twitter, fica xingando os outros, aquelas coisas, né? Agora, assim, se você trabalha com isso, mesmo se você está de folga, se eu estou de folga e começo a ver um jogo lá na TV, eu fico pensando em trabalho. Porque eu fico pensando assim, não, então eu vou falar isso. Então quer dizer que assim, tá bom, então o Palmeiras está fazendo isso. Tá, então eu não posso esquecer de falar isso da próxima vez. Você está pensando em trabalho, você não se desliga. É claro que é um trabalho mais gostoso de pensar, mas ao mesmo tempo é cansativo, porque você só fica envolvido em trabalho. Você não curte tanto. E é inevitável que você fique assim. Então, o que eu procuro fazer, por exemplo, na sexta-feira, foi feriadão agora, eu fui com meu filho, levei meu filho, eu fui com meu filho com minha mulher, a gente foi ver Toy Story 4.
Você vai fazer umas coisas nada a ver, entendeu? Eu brinco com meu filho, eu vou brincar com meu filho, desço pra jogar bola com ele, desço, sei lá, pra jogar beisebol com ele, taco, fazer qualquer brincadeira lá. Então, sei lá, vou no cinema, vou passear na Avenida Paulista, vou fazer qualquer coisa diferente. Porque se você ficar também só no esporte é muito fácil você começar a virar um viciado em trabalho e daí cansa um pouco, e daí assim, às vezes você fica até um pouco de saco cheio. Ou então, às vezes eu vou procurar, já que eu curto esporte, tudo não deixa de ser um pouco de trabalho, mas vou alguma coisa diferente, fora do comum, assim, até procurar um esporte diferente para ver, alguma coisa que não, às vezes não é tão diretamente ligada ao meu trabalho, já que o meu trabalho é mais ligado com futebol e esportes americanos. Então, de repente, vou ver um jogo de um outro esporte que não faz parte do meu dia a dia. Então, por mais que ainda tenha um pontinho de trabalho ali no meio, não é tanto. Então, você vê com outros olhares, você está querendo aprender uma coisa nova, tudo. E assim, eu tenho hobbies, assim, coisas que outros assuntos que eu gosto. Eu adoro geografia, adoro mapas, adoro história, adoro viajar, então pensar em viagens, tudo. Então, assim, não que eu viaje tanto quanto eu gosto quando tenho dinheiro, mas assim, eu gosto de pensar em viagem, eu gosto de pensar que eu vou viajar. Eu gosto de pensar que um dia eu vou viajar. Sonhar no pai. Então eu fico pensando nisso também. Então às vezes eu fico procurando coisas assim diferentes. Eu gosto de ouvir música, então eu fico ouvindo música, entendeu? Você procura coisas diferentes, porque assim, não é muito fácil você ficar só 100% no trabalho, você fica um bitolado e cansa, você tem que fazer outras coisas. E você sempre gostou, você sempre sentiu afinidade com essa área de pesquisas de história, tipo, desde moleque? Sim, como eu gosto de história, eu gosto de história em geral, não só de história do esporte, eu gosto de história mesmo. Então, assim, essas afinidades se juntam, né? Eu gosto muito de geografia também, então eu gosto de política e sociedade, essas coisas, então também pesquisar, às vezes, como certas questões culturais e históricas se envolvem com o futebol. Então isso sempre foi uma coisa que eu gostei. E eu sempre gostei muito de história do futebol. Assim, até acho meio engraçado como tem uma galera hoje que não gosta, que não dá valor, que acha que é tudo mentira, tudo falso. Acho um negócio absurdo, assim, tipo, se nada daquilo valia alguma coisa, como a gente chegou onde a gente está hoje, né? Mas, então, assim, pra mim é meio natural você gostar, você querer saber disso, você querer entender como isso aconteceu. E eu tentei, por exemplo, falar pro meu filho é pequeno, e assim, ele conhece tudo que ele vê no cenário de hoje. Daí, por exemplo, quando sei lá, vou falar da Portuguesa, eu levei ele várias vezes para jogar no Canindé, falar da Portuguesa. Daí meu filho, ele tem a visão da Portuguesa o quê? O time que tá na Série A2 do Campeonato Paulista, que não tá nem na Série B do Campeonato Brasileiro hoje. Quando a Portuguesa estava na Série A, ele já tinha nascido, ele era bem pequeno, mas assim, ele não tem memória disso. E eu tenho que explicar para ele, não, a Portuguesa não é isso. A Portuguesa é um clube muito maior que isso. A Portuguesa é um clube que sempre jogava a Série A. Tudo bem que hoje, se a Portuguesa se organizasse, tudo o tamanho médio da Portuguesa seria um time de Série B nacional, que vez ou outra belisca uns anos na Série A, depois cai e fica por ali, né? Tipo um time mais ou menos como o América Mineiro. Mas a Portuguesa de hoje é muito menor. A Portuguesa de hoje está jogando um futebol assim, que está competindo com o Juventus, que sempre foi um clube hierarquicamente inferior à Portuguesa. E eu tenho que dizer, não, a Portuguesa foi grande, a Portuguesa já foi vice-campeã brasileira, a Portuguesa já ganhou 2 em São Paulo, teve um monte de jogador importante que saiu da Portuguesa, o Ricardo Oliveira começou lá, o Zé Roberto começou lá, né? Então eu fiquei ensinando essas coisas, né? Então, também, até para saber, né, de tudo isso. E você trabalha com futebol, trabalha com outros esportes americanos, qual que você mais se identifica? É o futebol, né? O futebol é o esporte que você cresce acompanha aqui no Brasil. Assim, eu sempre morei aqui, nunca morei fora. Então é um esporte que você cresce jogando, conversando com os amigos, tudo isso, não tem nem dúvida. Assim, esportes americanos foi um interesse que surgiu, assim, que comecei a me interessar pelo universo, ali, entender um pouco como funciona, tudo. Mas é futebol, óbvio, é esporte do time que você torce, é esporte do time que seus amigos torcem, é um esporte que você vai tirar sarro, entendeu? Por mais que... a não ser, tem gente que até vive num universo ali que de repente consegue ter um grupo de amigos ali que de repente torcem muito pro time do NBB ou da Superliga de Vôlei, de repente até rola zoação entre eles. Mas são grupos pequenos, são grupos específicos ainda, espero até que cresça, mas o dia a dia é do futebol. E qual a cobertura de algum jogo ou algum evento que mais te marcou? Bom,
Tem algumas, assim, não tem nenhuma assim, nossa, muito especial, assim, tá? Coisa que, nossa, que legal. Tem algumas assim, que eu vou dizer assim, as que eu achei mais legal de fazer. Beleza. Tá? Eu vou destacar 3. Para destacar uma de outros esportes, foi quando eu fui cobrir, 2 vezes que eu fui cobrir, né, a corrida da Fórmula Indy aqui em São Paulo, no AMB, porque eu adoro automobilismo. Foi o primeiro esporte que eu gostei, era automobilismo. Antes de gostar de futebol, eu gostava já de Fórmula 1. E Fórmula 1 nunca tive a oportunidade de cobrir em loco, quer dizer, já vi corrida, mas eu nunca fui trabalhar numa corrida. Então, não tive, mas eu tive na Indy. E na Indy até tem um aspecto até que é melhor que a Fórmula 1, mas ela é menor que a Fórmula 1, ela é muito mais liberal. Então você entra, você vai lá no box, você tromba com o piloto lá, o piloto está atravessando, você chega lá e entrevista ele, você fica batendo papo com ele, entrevista o Rubinho, o Tony Canaan, entrevistei o Hinchcliffe, você vai lá e entrevista o cara, daí você fica lá, você fica metendo o olhão ali no box, entendeu? Você fica quase andando na pista. Isso não pode, mas quase que dá. Porque eu tô querendo dizer que é bem liberal, assim, sempre os carros passando muito perto. Na Fórmula 1 já é tudo mais regradinho, né? Então isso foi legal. Então uma que eu lembro bem, porque eu gosto muito de automobilismo, tudo. Agora, pensando em futebol, são 2 que eu vou destacar. Uma mais geral, assim, que na verdade eu não fui nem, assim, eu aproveitei que fui trabalhar, mas eu comprei ingresso, eu não fui credenciado, tá? Eu comprei ingresso para ver o jogo, só que assim, como eu trabalhava na Trivela, um site de futebol que eu colaboro até hoje, eu comprei ingresso pro jogo para ver, e falei, não, mas como eu tô nesse jogo, eu vou aproveitar e fazer alguma matéria. Que foi Argentina e Suíça na Copa do Mundo, aqui na Arena Corinthians. E foi muito legal porque foi quando começou a virar, acho que assim, naquele começo de Copa do Mundo, vocês devem lembrar bem, a torcida brasileira era um túmulo, né? Como agora na Copa América começou, era um túmulo também. E o Brasil começou a tomar vareio das torcidas latino-americanas em todo jogo, né? Então teve o Brasil e México lá em Fortaleza, a torcida mexicana calou a torcida brasileira, né? Tinha um cantinho assim só de mexicano, os caras lá só gritando no gogó, ganharam da torcida brasileira. E estava começando a acontecer em todo lugar. Só não aconteceu aqui em São Paulo, no Brasil e Croácia, porque a Croácia tinha uma torcida pequena, mas em outros lugares estava acontecendo. E também estava acontecendo que assim, por exemplo, você viu o jogo do Brasil e Croácia aqui, estava meio silencioso, na hora do gol a coisa vibrava, até tinha algum pouquinho assim. Sabe, você ia ver Colômbia e Grécia, Colômbia. Você ia ver Argentina e Irã lá no Mineirão. A Argentina e Bósnia lá no Maracanã. E tava tudo assim, né? Quer dizer, as torcidas latino-americanas estavam dando vareio no Brasil. E começou a incomodar, e começou a surgir aquela campanha, o movimento verde e amarelo começou a ganhar força de criar uma música, inventaram uma versão desse Me Que Se Siente, tirando sarro com a Argentina, falando que o Cafu tem mais título que o Maradona, todas aquelas coisas, né? E teve um grito que pegou, que foi o 1000 gols. Então quando teve esse Argentina e Suíça na Arena Corinthians, o estádio estava meio a meio, porque como era um jogo de mata-mata, não venderam tudo para a Argentina, né? Os argentinos tinham direito a comprar alguns como o primeiro colocado do grupo, mas muito tinha sido colocado à venda, então tinha muito brasileiro, então estava meio dividido o estádio, tinha meia dúzia de suíços ali no canto, e estava bem dividido entre brasileiros e argentinos. Os argentinos começaram a ganhar aqueles cantos dele lá, Sabana Quilombeira, não parei de cantar, aquelas coisas lá deles, lá, desse Me Que Se Siente. E a torcida brasileira já tinha pegado o 1000 gols, né? Desde no Brasil e Chile, acho que em Brasília, o 1000 gols começou a ser falado bastante. Brasil e Chile acho que foi 1 ou 2 dias antes. Mas essa música aí, junto com essa que lançaram agora em 2018, que acho que teve um boom. Sim. Nessa Copa Que o 58 foi Pelé e 62 foi o Mané. Mas então, o 1000 gols começou a pegar bem, começou a pegar no Brasil e Chile, que se não me engano foi Brasília o jogo, e o 1000 gols começou a ouvir mais. E daí a torcida brasileira, como o 1000 gols é um grito de provocação à Argentina, né, ao Maradona, começou a cantar forte e virou um duelo de gol. Foi muito legal estar lá no meio do estádio, naquele lá, que ficou aquele grito lá. Então eu fiquei fazendo vários vídeos dos argentinos, tem um argentino meu, Michel, que estava sentado do meu lado, falou: o que eles estão cantando? Pediu para eu traduzir a música, né? Daí eu traduzi a música, daí ele falou cheirador, daí eu falei, fiz assim pra ele. Daí o cara deu um sorrisinho e falou, essa música é boa. Porque tem uma cutucada boa aí, né? Então, e daí na saída do estádio, a Argentina ganhou com o gol no último minuto da prorrogação do Di Maria. Na saída do estádio, pra quem não conhece a Arena Corinthians, você sai, você tem que contornar o estádio, vai lá embaixo. E depois você sobe, passa pelo metrô, passa pela estação do metrô e do trem, tem um poupa-tempo ali e tem o shopping, né? Tudo ali.
Então você vai indo por ali e lá meio que fica uma concentração de galera, né? E os argentinos estavam felizes, estavam cantando lá, os brasileiros retrucando no mil gols. Então estavam abrindo duelo de gogó ali. Só que de repente, tava lá acho que lá na parte do shopping, tava um pessoal da organizada, acho que do Corinthians, né? Que tava com instrumento musical. Nossa. E daí os caras foram pra cima do 1000 gols, só que no instrumento lá na bateria da torcida. E daí calou, os argentinos ficaram caladinhos, foi super legal. E eu fiz vídeo de tudo isso, eu fiz uma matéria lá na Trivela, e botando todos os vídeos ali, tudo de como passo a passo foi uma matéria bem legal de fazer. Um outro que foi muito legal, assim que eu me lembro bem, daí eu fui como credenciado mesmo, né? Fui pra cobrir o jogo mesmo, fiquei na tribuna de imprensa tudo. Foi a final da Libertadores de 2013, entre Atlético Mineiro e Olímpia, que eu tava lá no Mineirão. Que a torcida do Atlético ficou, assim, foi muito legal estar lá, porque o clima do Mineiro tava muito legal naquele jogo. Eu acho que eu nunca vi o estádio tão barulhento na minha vida quanto um pouquinho antes do jogo, quando os times tinham acabado de entrar em campo, a torcida do Atlético começou a cantar o hino lá, nós somos o Clube Atlético Mineiro, e começou a cantar alto, assim. Eu nunca estive num estádio tão barulhento quanto o Mineirão naquele momento. Na hora do jogo, como o jogo foi meio amarrado, o Atlético passou a perna, tenso, o primeiro tempo não aconteceu nada, o Atlético jogou mal, tudo, então o estádio ficou meio silencioso e a torcida do Olímpia fez muito barulho, tinha muito paraguaio lá no estádio. Na cidade de Belo Horizonte, naquele dia, você andava na rua, você tropeçava em paraguaio. Tinha a torcida do Olímpia por todo canto ali no centro de BH. E então você cometeu o vídeo da torcida do Olímpia, depois o Atlético fez um gol, tudo, daí a torcida levantou de novo. Mas antes do jogo foi um barulho muito grande, e depois do jogo, daí terminou o jogo, eu fui lá pro vestiário para pegar a declaração dos jogadores, daí assim, fico esperando, os jogadores passaram, falou rapidinho, mas eles estavam mais querendo comemorar e foram pro outro lado ali. E depois, na hora de voltar, como eu fiquei um pouco mais de tempo lá, e eu fui meio que por conta, eu não tinha um carro de reportagem, né? Eu tava com dois colegas meus aqui da ESPN, o Marcos e o Tonhão, que é do site da ESPN, só que eles também ficaram. O carro de reportagem da ESPN já tinha voltado com o pessoal da TV. O pessoal que fez reportagem para a TV que tinha que voltar para poder mandar o material para cá, para São Paulo, para editar e botar no Sport Center. Né? Mas como eles eram pro site, eles estavam pegando coisa para fazer matérias para entrar no ar no dia seguinte, assim, uma matéria especial, tudo. Então eles ficaram mais tempo. Então quando a gente foi sair, já não tinha mais, eles já tinham ido embora. A gente, beleza, vamos pegar um táxi. Meu Deus, pra achar um táxi em Belo Horizonte depois. Porque assim, primeiro que eu acho que metade dos taxistas pararam de trabalhar porque foram comemorar. E a outra metade, que devem ser os taxistas cruzeirenses, foi pra ou resolveu ganhar dinheiro com os atleticanos, porque tinha muito atleticano voltando, e daí virou uma procissão de atleticano, e de mais 3 jornalistas no caso, indo do Mineirão, indo pro centro do Belo Horizonte. É longe, não é pertinho, e você fica andando ali no meio da rua às 3 da manhã, não tem ninguém na rua. E daí assim, são uns carros passando ali, só buzinando ali, atleticano comemorando ali, passando. Até que a gente achou um táxi lá, depois de um determinado momento começou a aparecer táxi rodando ali, a gente conseguiu, seria no aplicativo, não tinha nenhum táxi disponível, né? Até que a gente conseguiu e voltou, eu voltei pro hotel, isso porque daí eu cheguei no hotel, eu tive que escrever a matéria pra Trivela também, tive que escrever a matéria, eu fui dormir às 4h30 da manhã e eu tinha que sair do hotel às 11h. Tive que sair do hotel porque terminava a diária. Então eu fui dormir às 4h30 da manhã, acordei às 8h30 para arrumar as malas. Eu tava com minha mulher e meu filho estavam lá também, né? Pra arrumar as malas, porque tinha que ir de carro, para arrumar as malas, sair do hotel, pegar o carro e voltar para São Paulo. E são, sei lá, mais de 8 horas de carro, de Belo Horizonte para São Paulo. Então, mas foi uma cobertura também que eu me lembro bem legal. Isso na área de esporte, né? Eu também trabalhei sem esporte, outras coisas que foram diferentes, assim, foram legais também, mas pensando em esporte, essas daí são as mais legais. E cara, semana passada você entrevistou... E tem uma coisa também, né? Muitas coisas que eu faço, como durante muito tempo como jornalista, eu trabalhei como editor, né? Então, às vezes, muitas vezes eu não ia pra rua fazer matéria. Eu ficava na redação, os repórteres iam pra rua fazer as matérias, mandavam um texto e eu editava. Então também, por exemplo, Copa do Mundo, eu não fiz muita coisa na rua. Copa de 2014, Copa das Confederações. Mesmo quando tem competições aqui em São Paulo, muitas vezes eu não vou porque eu fico na redação, o pessoal que vai faz a matéria e me manda, né? Então ó, trabalhar com jornalismo é legal, não fica achando que você vai ficar indo todo jogo que você quiser não, tá? Porque dependendo do seu cargo, dependendo da sua função na empresa,
você tem que ficar na redação trabalhando, entendeu? Só escrevendo, só editando, botando as coisas no ar, entendeu? Porque quando a coisa entra no ar no site, porque alguém estava na redação fazendo, você não faz tudo lá do estádio, tudo, tá? Então, a maior parte das pessoas ficam na redação trabalhando, não ficam no estádio, tá? Então, é um trabalho que também tem que ser visto e falado. É que nem futebol, entendeu? No final, todo mundo quer estar lá na frente fazendo gol, mas tem que ter uma galera que tem que ficar lá na defesa segurando a bronca. E cara, semana passada você, creio que foi semana passada, você entregou o prêmio de melhor do mundo, melhor do jogo Melhor pro do Alex jogo. pro Alex do jogo, Sanches. E pra você, esses momentos assim são marcantes também? Você sente, pô, esse ver o foi- cara na esse TV, foi mais- eu vou entregar o prêmio pro cara. Isso foi mais divertido, assim, foi meio engraçado, né? Uhum. Porque assim, foi muito surpresa, né? Porque a Brahma que está organizando que é patrocinadora da Copa América e ficou responsável pela entrega do prêmio de melhor em campo. E daí, assim, eu tenho um amigo que está trabalhando numa agência de comunicação que está cuidando da conta da Brahma, nas ações ligadas à Copa América. E ele falou, olha, o pessoal aqui da Brahma pediu pra gente buscar pessoas diferentes, não estou querendo gente muito famosa. Estamos querendo pessoas diferentes, assim, meio pensador, sei lá o quê, uns caras meio diferentes. Sugeri seu nome pra ver o que eles acham. Eu falei, o que você acha? Eu falei, tá bom. Beleza, depois, não, porque a gente queria uma coisa que tiver alguém que tivesse um pouco a ver com o jogo, como o jogo do Japão, né, eu sou de japoneses, como o jogo do Japão, e eu já ia pro jogo, né, eu comprei ingresso pro jogo. Eu falei, não, beleza, pode ser. Daí eles aprovaram, daí perguntei se tinha algum problema, né, se tinha problema, falou, não, o pessoal vai lá. Daí fui lá, entreguei. É meio divertido, é engraçado, eu não vi no final do jogo, eu não vi os 2 gols do Chile, né, foi 4-0, eu só vi os 2 primeiros gols, eu não vi os 2 últimos. Mas legal. É mais ou menos coisas curiosas que acontecem, né? Tipo, quando alguém te reconhece na rua, tudo. É legal, né? Reconhecimento do trabalho, tudo assim. Também acho uma coisa que eu não procuro não ficar, nossa, assim, porque senão também é muito fácil você se deixar levar um pouco, tudo vai ilusão, assim, e ficar muito metido, ou ficar achando que o seu trabalho, você mede o seu sucesso de acordo com convite para coisas. Eu meço o meu sucesso se o que eu estou fazendo está tendo impacto, está tendo boa audiência, as pessoas estão gostando, a repercussão e, claro, se ele resolve me pagar melhor. É assim que eu meço o meu sucesso, não é porque se eu estou ganhando presentinho ou porque eu estou ganhando convitinho para evento, entendeu? Mas isso é uma coisa legal, eu gostei de fazer isso. É uma coisa diferente até pra você. Sim, acaba sendo um medidor que, pô, as pessoas estão reconhecendo que você está fazendo tudo. Mas assim, não quero ficar também super valorizando isso, porque senão é fácil você se perder. E antes da gente puxar pro assunto de internet, você falou que comprou o ingresso para esse jogo. O que você está achando dessa Copa América em relação ao valor de ingresso? Assim, mesmo em essa relação crítica toda que tá às tendo. torcidas, né? Estádio muito vazio. Teve semana passada também, teve 2.000 pessoas só. Não, 2.000? 2.000 pessoas que foi na Arena do Grêmio até. Foi Equador e... O jogo do Equador, o último jogo do Equador. Equador e Japão? 2.000 só. 2.000 pessoas. Não chega a ver isso. Não, os ingressos estão claramente muito caros. Eu acho que para uma Copa América os ingressos tinham que ser mais baratos. E assim, eu não estou falando que tinha que ser preço popular, assim, tipo 10, 15 reais, como o Cruzeiro, o Curitiba, o Bahia tem feito. Mas podia, sei lá, se os ingressos mais baratos estivessem na casa de 40, 50, considerando uma meia entrada de 20, 25, acho que para o patamar mais barato acho que estaria bom. E daí você vai crescendo ali. Acho que o mais barato acho que é 120, se não me engano, é o mais barato. Então assim, para muita gente, para uma Copa do Mundo as pessoas não pagam 120 reais. Para uma pagada, na verdade, pagavam 300 reais para ver jogos da Copa do Mundo. Mas para uma Copa América não tem tanto apelo assim, então eu acho que devia ser mais barato. E eles podiam ter feito um negócio assim, já sabia no sorteio quais seriam os jogos do Brasil. Você já sabia, porque o Brasil seria o cabeça-chave do grupo A. E já se sabia que Uruguai e Argentina seriam os cabeça-chave do grupo B e C. Você só não sabia qual era qual porque é sortear. Mas você sabia que o jogo do cabeça-chave o jogo do time 1A, né, o 1B e 1C, né, o cabeça-chave do B e o cabeça-chave do C eram jogos da Argentina e do Uruguai. E que eram jogos de bom apelo, porque eram jogos que ou você poderia ver o Messi ou você poderia ver o Suárez e o Cavani. Mesmo que você nem ache que o jogo seja tão bom, você quer poder ver, dizer que viu o Messi jogar ao vivo, você quer ver o Cavani e o Suárez jogarem ao vivo, você quer poder saber que você fez isso, não é uma coisa que todo mundo, você não vai ter dinheiro para ir na Europa para fazer isso. Então esses jogos, eu acho que os jogos do Brasil deveriam ter um patamar um pouco mais alto, talvez os 120 reais, mais barato.
Agora, os ingressos do jogo da Argentina e do Uruguai, um patamar mais intermediário, porque você sabe que você leva talvez, sei lá, 70 ou mais barato, e os outros jogos, você bota lá para 40, você bota para 40, 50, porque, bom, primeiro quando saíram, os ingressos foram colocados à venda, primeiro você nem sabia que jogo que era. Eu comprei o ingresso de Japão e Chile e eu não sabia qual jogo era, não tinha definido ainda no sorteio. Então, assim, podia ser Equador e Catar, podia ser Equador e Catar, como podia ser Colômbia e Paraguai, que seria um jogo bem mais legal. Não se sabia qual seria, porque não tinha sido sorteado. Então, as pessoas podem comprar ingresso, não sabem nem qual é o jogo, vai pagar R$120. A Copa América não tem tanto apelo assim aqui no público brasileiro, assim, né? Tanto é que assim, a torcida da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina vieram em peso aqui pro Brasil para ver a Copa América. Quando tem Copa América lá fora, a torcida brasileira não vai em peso ver. Não tem um grupo de brasileiros que se organiza para ver a Copa América. Tem grupos pequenos, mas não uma multidão assim. Então não dá para comparar. Então, acho que eles tinham que ter comprado ingresso mais barato, porque eles tinham que botar como prioridade lotar os estádios. Porque lotar o estádio era a prioridade, porque você mostra na televisão que o seu evento é super legal. Seu evento lota o estádio. Isso valoriza a marca da Copa América para o patrocinador, valoriza a marca da Copa América para o público que está vendo pela TV, cria mais desejo de comprar. Outra coisa que eu acho que eles erraram um pouco a mão é que eles não perceberam que certos jogos talvez não tivessem apelo suficiente para lotar o estádio. Por exemplo, Peru e Venezuela na Arena do Grêmio. Não tinha apelo para lotar o estádio, eles podiam, e não ia lotar, e não lotou, teve 13 mil pessoas. Por que não coloca todo mundo no anel inferior? Fecha o anel superior, deixa fechado, não abre. Você bota todo mundo no anel inferior. Primeiro que no anel inferior, 13 mil pessoas, todo mundo concentrado no anel inferior, ele fica quase lotado. Né? E se você botar metade embaixo e metade em cima, então a câmera da TV quando está rodando, a câmera de TV só mostra o anel inferior. Parece que está cheio o estádio, e não está, mas parece que está. Então você para quem está vendo, o estádio está lotado. Fora que o barulho da torcida fica em cima do gramado, fica muito mais legal de ver. Né? E você ainda economiza dinheiro com uma operação lá de cima, você não precisa contratar segurança lá para cima, você não precisa contratar gente para ficar vendendo cachorro quente, refrigerante lá em cima, você não precisa pagar funcionário de limpeza lá para cima. Né? Você não precisa pagar água e luz lá no andar de cima, no anel superior. Você até economiza nessas coisas. Então, alguns jogos com apelo muito baixo poderiam ter feito isso, e no futebol brasileiro, os clubes às vezes têm feito isso, o Botafogo tem feito isso bastante. Quando sabe que o jogo não vai lutar em não bota todo mundo embaixo, não precisa botar lá em cima, lá longe. Já aconteceu na Fonte Nova, no Castelão, o Corinthians também já fez isso em alguns jogos. Então, acho que isso poderia ter sido pensado para valorizar um pouco o espetáculo. Né? E eu acho que a promoção dos jogos não foi boa também. Por exemplo, eles não souberam ainda cutucar direito o torcedor para... Por exemplo, fazer campanhas nas redes sociais. Agora não tem trabalho, tem ter sido lá durante esses meses aí pré-Copa América. Jogar nas redes sociais, é só a chance de ver o Messi, é só a chance de ver o Suárez, é só a chance de ver o Cavani. James Rodrigues fazendo um videozinho, vai lá, pega uma equipe de vídeo lá, faz um vídeo, bota a camisa da Colômbia no James Rodrigues. Estou esperando vocês ali no Brasil, vamos lá, Copa América, na Colômbia, venha ver a Colômbia, sei lá o quê, e fala, o James Rodrigues vai estar lá. Ele que me chamou, né? Caralho, o Guerreiro vai estar lá, quem não sabe que joga aqui, né? Mas você fica assim, caralho, o Suárez. Minha chance de ver o Suárez jogar, o Suárez vai jogar aqui na minha cidade, eu tenho que comprar ingresso pra esse jogo, entendeu? Não posso perder a oportunidade, sabe? Mostrar isso, né? Mesmo que seja um Valência do Equador, que joga no Manchester United, um jogador que joga num time pesado, né? Ele já teve muito mais cartaz do que hoje, mas um jogador que joga num time pesado na Europa, as pessoas sabem quem é ele, entendeu? Pegar o cupo do Japão e falar, o Messi japonês que foi contratado pelo Real Madrid, promover. No caso do Japão, o Japão jogou aqui em São Paulo, cutucar a Colômbia japonesa, porque tem milhares de japoneses ou descendentes que moram em São Paulo, cutucar a comunidade japonesa para ir ver o jogo do Japão, falar, vai ver o jogo da terra dos seus avós, sei lá o quê, torcer pro Japão. Japão e Chile tinha 23 mil pessoas, eles tinham 22 mil chilenos, 23 mil torcendo para o Chile, mas mil nipo-brasileiros ali perdidos no meio, sabe? Então não houve uma mobilização na comunidade japonesa para ver esse jogo, então podia cutucar. Um caso que, assim, até pegar um pouco a tabela, por exemplo, o Peru e a Bolívia jogaram uma vez em São Paulo cada um. O Peru jogou contra o Brasil na Arena Corinthians e a Bolívia jogou contra o Brasil
no Morumbi. Ou seja, são 2 jogos que a torcida do Peru e da Bolívia não vão conseguir com o ingresso que o Brasil vai dominar. Quer dizer, o Peru até conseguiu um pouquinho lá, uma cota deles lá, mas assim, não é o domínio da torcida brasileira. Agora, se você pegasse o Peru jogando um time com outro time neutro aqui, ou então um Peru versus Bolívia aqui, teria um potencial de lotar o estádio muito grande. Até teve um público recente no Maracanã, o Peru e Bolívia, acho que foram 17 mil pessoas, se não me engano. Um público digno aí para um jogo desse, mas aqui em São Paulo teria potencial de lotar, porque são 250 mil bolivianos na cidade de São Paulo e são 100 mil peruanos morando em São Paulo. É muito peruano e muito boliviano que moram em São Paulo. E os caras certamente iriam gostar de ver. Eles poderiam tentar ver o Brasil, Bolívia, o Brasil, Peru, mas não conseguiam, porque os brasileiros iam dominar os ingressos. Então, fazer um jogo entre eles iam conseguir, entendeu? Então, trabalhar um pouco nisso, acho que poderia ter sido mais bem feito. Na Copa América da Argentina, em 2011, se eu não me engano, 2011, a Copa América da Argentina, eles fizeram os grupos de forma que o Uruguai jogasse mais ou menos perto do Uruguai, o Chile jogasse mais ou menos perto do Chile, né, pegando o mapa da Argentina, em cidades sede mais ou menos próximas da fronteira, para aproveitar melhor o torcedor a viajar para lá. Eu acho que nessa Copa América não falta um pouco dessa sacada. Ainda falta, então, o povo brasileiro, né, que trabalha com os Por esquemas que o Brasil amigáveis. jogou 2 vezes em São Paulo na primeira fase? Por que não põe isso no Maracanã? De novo, o Brasil só vai jogar no Maracanã se for pra final. Porque aí isso, nesse caso, isso parece muito uma mística, assim, pra seleção que acaba até Porque atrapalhando. ele jogou 2 vezes em São Paulo. Porque jogou uma vez na abertura no Morumbi e daí joga na primeira fase de novo no Maracanã. Tem um jogo contra o Peru, Brasil e Peru podia ser no Maracanã. Por que não? Sabe? Então. Gente, faltou pensar nessas pequenas coisas. É complicado. Mas, cara, conta pra gente como surgiu a oportunidade de trabalhar no time